Salve, salve, galerinha! Regência é um assunto importante e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vou falar sobre algumas considerações iniciais, algo importante que cai bastante em prova sobre regência e que você precisa saber. E na aula que vem eu entro em regência nominal. Aí depois a gente vai ver regência verbal. Eu acredito que daqui a umas 3, 4 aulas a gente já consiga terminar a regência. Logo após isso a gente vai falar sobre crase. Crase eu devo levar 1, 2 aulas, provavelmente 2 aulas. E aí tem uma surpresinha ao fim. Então deve rolar aí o quê? Mais uns 4, 2, 1, mais umas 7 aulas aproximadamente e a gente fecha o curso. Beleza? Eu acredito que nem a 90 aulas eu deva chegar. E aí, consequentemente, o curso que eu tinha feito antes vai ser semelhante ao curso que eu fiz agora. O bom é que você tem um bônus. Qual é o bônus? No curso passado eu não coloquei questões, ilustrando aquilo que é mais frequente em prova de concurso público. Neste curso, eu coloquei questões ilustrando aquilo que é mais frequente dentro dos assuntos relacionados à gramática. Beleza? Então ficou aí tete a tete e tá bom, tá enxuto, tá bonito. Tá dentro do padrão dinâmico, dentro do padrão daquilo que cai frequentemente em provas de concursos públicos. É um curso de gramática completo? É. Abrange todos os assuntos gramaticais? Abrange. Agora, é óbvio que tudo vai depender do edital. Tem alguns editais que cobram, por exemplo, vícios de linguagem. Eu não trabalhei isso nesse curso, por quê? Porque vícios de linguagem é algo mega extremamente difícil de cair numa prova de concurso público. Beleza? Muito difícil. Só cai isso em bancas desconhecidas ou até tem uma banca que trabalha isso, mas é muito raro, é muito difícil cair esse assunto. Então esse, por exemplo, eu deixei de lado. Beleza? Agora, tudo o mais sobre gramática, eu fiz questão de trabalhar nesse curso. E por isso, meu nobre, a gente está aqui para continuar trabalhando e eu quero que você esteja na ponta dos cascos sem garotear. Tranquilão? Beleza? Então vamos lá, olha na telinha, vamos falar sobre regência hoje. Bem, existem 2 tipos de regência, regência verbal e a regência nominal. Vamos falar primeiro sobre a regência verbal. Vamos lá. A regência verbal é quando o verbo exige um complemento que pode ou não ser preposicionado. Beleza? E aí, por isso, quando a gente fala em regência verbal, isso significa o quê, Pestana? Significa que a gente vai mostrar a relação entre um verbo e o seu complemento. Então, regência é isso. É a relação entre um verbo e um complemento, em que o complemento depende do verbo para existir. Por sua vez, o verbo também depende do complemento para ter o seu sentido completo. Logo, a regência é a relação entre o verbo e o complemento. Obviamente, regência verbal. E aí, quando a gente fala em regência verbal, a gente tem que relembrar algumas transitividades. Verbos intransitivos, verbos de ligação, não é isso? Verbos de ligação, verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Tranquilo? Então, todos esses verbos aqui precisarão ser relembrados na aula de regência verbal. Por enquanto, é só uma palhinha, tá? Para você entender o conceito de regência, se familiarizar. A partir da aula que vem é que a gente vai trabalhar a vera regência. Beleza? Vamos lá. Regência verbal. Já fomos a parques de todo mundo. Observe que o verbo está exigindo um complemento preposicionado. Beleza? É por isso que a gente diz que há uma regência, porque um verbo mantém uma relação com um complemento. Interessante dizer que esse verbo aqui é o verbo ir. E aí os gramáticos tradicionais, estranhamente ou não, dizem que esse verbo é intransitivo. Ué, Pestana, mas ele não pede um complemento? Aí é que está a polêmica. Esse complemento aqui, na verdade, de acordo com a tradição gramatical,
é um adjunto adverbial de lugar. No entanto, existem alguns gramáticos, como Rocha Lima, por exemplo. O Rocha Lima diz que esse termo, esse complemento, a parques de todo mundo, na verdade, é um complemento circunstancial. Ou seja, é um complemento do verbo ir, mas esse complemento indica uma circunstância adverbial. Bom, querendo evitar aí qualquer tipo de polêmica, adjunto adverbial de lugar, esta é a visão tradicional das bancas de concurso. Agora, a gente não pode negar uma coisa. Apesar do verbo ir ser intransitivo, ele exige um complemento iniciado pela preposição a ou pela preposição para. Isso aí a gente não pode negar, né? É por isso que o Celso Pedro Luft encara esse verbo também como transitivo indireto. Por isso que tem aí uma polêmica e coisa e tal. De qualquer maneira, se uma questão trabalhar assim, quer ver? Marque o verbo abaixo que tem o mesmo complemento que o verbo grifado na frase já fomos a parques de todo mundo. Você vai ter que marcar um complemento, ou melhor, você que vai ter que marcar uma opção em que o verbo exija um complemento preposicionado. Ah, Pestana, mas se o verbo for transitivo indireto e não for intransitivo, como o verbo ir? Aí, meu camarada, ainda assim, se o verbo for transitivo indireto, exige um complemento preposicionado, né? Claro, como todos os transitivos indiretos, você vai marcar a opção e correr para o abraço. Porque o que o cara está perguntando para você é, marque a opção abaixo que apresente o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado. Observe que o verbo ir exige um complemento iniciado pela preposição. Então, se tiver uma opção com verbo transitivo indireto, exigindo um complemento preposicionado, ambos os verbos apresentam o mesmo complemento. Logo, consequentemente, a gente vai dizer o quê? Que está correto, mesmo o verbo tendo uma transitividade diferente. Afinal de contas, por exemplo, se eu digo assim, preciso de você, complemento preposicionado. Fomos a parques de todo mundo. A parques de todo mundo também não deixa de ser um complemento preposicionado. Beleza? Não deixa de ser um objeto indireto, como diz o gramático Luft, como diz o gramático Rocha Lima. Enfim, é uma questão polêmica, tá, galera? É uma questão polêmica o verbo ir. Porque, em tese, ele exige um complemento preposicionado. Só que os gramáticos chamam esse complemento de adjunto adverbial. Enfim, polêmicas à parte, vamos continuar a aula de regência. De qualquer modo, quem vai a algum lugar. Isso é regência, relação entre o verbo e o seu complemento, ou adjunto, como querem os gramáticos. Observe a segunda frase. Conseguimos a tão sonhada classificação. Quem consegue, consegue alguma coisa. O verbo conseguir exige um complemento. Esse complemento, por sua vez, complementa o sentido do verbo conseguir. Qual é o nome que a gente dá a essa relação entre o verbo e o seu complemento? Regência verbal. Terceira frase. Em nenhum momento desistimos de nossos objetivos. Quem desiste, desiste de alguma coisa. Observe que o verbo desistir é um verbo transitivo indireto. Ele exige um objeto indireto de nossos objetivos. Portanto, se eu tenho um verbo exigindo um complemento, qual é o nome que eu dou a essa relação entre o verbo e o seu complemento? Nesse caso aqui é um complemento preposicionado, que é um objeto indireto. Qual é o nome que a gente dá a essa relação? Regência verbal. É a relação entre o verbo e o seu complemento, preposicionado ou não. Próxima frase. Ofereça-lhe o melhor prato do restaurante, garçom. Quem oferece, oferece alguma coisa, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Portanto, o verbo oferecer é transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, né? Como chamam alguns gramáticos. Observe que o verbo oferecer exige complementos. Qual é a relação? Qual é o nome que a gente dá a essa relação?
entre o verbo e os seus complementos, regência verbal. E para fechar, observe, gosto de que me tratem bem, ou gosto que me tratem bem. Essa preposição, segundo muitos gramáticos, é uma preposição que pode ficar implícita. Quais são os gramáticos que dizem isso? O Bechara, o Segala, o Celso Pedro Luft, o Souza da Silveira, enfim, tem alguns caras que dizem que a preposição pode ficar implícita, antes da conjunção integrante. É por isso que eu coloquei aqui o de em itálico. Só que, em prova de concurso público, a maioria das bancas trabalham a preposição como obrigatória. Ah, você já viu alguma questão em alguma banca em que se trabalha essa preposição como facultativa? Eu já vi uma questão no CESP, só que eu também já vi o CESP trabalhando a preposição obrigatória. Então, tipo, a própria banca é esquizofrênica, né? Ora ela trabalha com a preposição implícita, ora ela trabalha com a preposição explícita, dizendo que é obrigatória. Enfim, é polêmica. E a FCC também já trabalhou a preposição implícita e considerou como correto. Mas, se eu fosse você, eu ficaria com a primeira opção. Qual é a primeira opção? A preposição explícita. Porque é isso que a maioria das bancas trabalham, é isso que a maioria dos gramáticos dizem, enfim. Então, quando você tiver um verbo transitivo indireto e tiver uma oração como complemento do verbo transitivo indireto, a preposição ficará explícita para a maioria dos gramáticos. Continuando, agora eu vou falar sobre regência nominal. A regência nominal é aquilo. Raciocina. Olha para mim rapidinho. Se a regência verbal é a relação entre o verbo e um complemento, adivinha o que é a regência nominal? Simples, né? É a relação entre o nome e o seu complemento. E aí, quando a gente fala em nome, a gente tem que ter em mente o seguinte: nome não é só substantivo. Nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, se um substantivo, um adjetivo, substantivo abstrato, se um substantivo abstrato, se um adjetivo ou se um advérbio exigirem um complemento, qual é o nome que eu dou a esse complemento? Complemento nominal. Lembra disso que a gente viu na aula de complemento nominal? Beleza. Aí raciocina. O que seria uma regência nominal? É a relação entre o nome e o complemento dele. Agora, é interessante dizer o seguinte. Quando eu tenho uma regência nominal, o nome sempre exige um complemento preposicionado. Sempre. Diferente da regência verbal, que o verbo pode ou não exigir um complemento preposicionado. Beleza? Então, na regência nominal, o nome sempre vai exigir um termo preposicionado. Beleza? Olho na telinha, vem comigo. Sempre sentir ojeriza a qualquer atitude desonesta. Observe que o substantivo abstrato ojeriza exige um complemento preposicionado. Qual o nome que eu dou a essa relação entre o nome e o complemento? Regência nominal. Observe agora esta segunda frase. Meus amigos sempre me foram leais. Eu coloquei esse exemplo aqui porque as gramáticas mais modernas, os gramáticos menos ortodoxos, dizem que o pronome oblíquo átono pode exercer função de complemento de um nome. Leais é o nome e quem é leal a alguém. Então, meus amigos sempre me foram leais equivale a dizer meus amigos sempre foram leais a mim. Então, observe que esse me aqui é um complemento nominal do nome leais. Os gramáticos modernos e os gramáticos menos ortodoxos dizem que essa análise está perfeita. Quem diz isso, Pestana? Cara, vários dizem, beleza? Inclusive o mais famoso deles, o gramático Celso Pedro Luft. Por que eu estou falando mais famoso? Olha para mim rapidinho. Eu estou falando que o Luft é o mais famoso porque quando as bancas trabalham alguma questão de regência verbal ou nominal, elas trabalham com
os dicionários de regência do Celso Pedro Luft. Eu trouxe aqui um dicionário de regência para você dar uma olhada. É o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. Tá aqui, ó. Esse é o meu, beleza? Regência, dicionário de regência do Celso Pedro Luft. Galera, eu não estou fazendo propaganda, eu não estou ganhando dinheiro com isso, beleza? Isso aqui é que você precisa ter no seu arquivo, você precisa ter na sua biblioteca. Esse livro de regência nominal e o de regência verbal, que é um outro livro que eu não trouxe, são extremamente importantes. É que nem dicionário, cara. É por isso que é chamado de dicionário mesmo. Porque quando eu digo dicionário de regência verbal, dicionário de regência nominal, é para você consultar o tempo todo. Por exemplo, tem uma coisa engraçada que eu não escondo de ninguém e os alunos até riem. Por exemplo, quando alguém vai tirar uma dúvida comigo, seja pelo Facebook, seja por e-mail, e eu não sei a resposta àquela dúvida, o que eu faço? Como eu estou no conforto do meu lar, eu vou, pesquiso e te respondo. Esse dicionário aqui sempre está do meu lado. O dicionário de regência verbal também sempre está do meu lado. Por quê? Porque eles são dicionários como quaisquer outros. Ou seja, você precisa consultar para pegar as informações aos poucos. Afinal de contas, raciocina comigo. São mais de 11 mil verbos. Pô, não sei quantos mil nomes. Imagina, saber a regência de todos eles. É complicado. Então a gente precisa consultar. Se eu fosse você, sabendo dessa informação, ou seja, que as bancas trabalham em cima dos dicionários do Luft, eu compraria esses 2 dicionários, sem pensar 2 vezes. Não é propaganda, é simplesmente um fato. Se as bancas trabalham em cima dessa bibliografia, você precisa ter. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir olhando na telinha. Paralelamente ao assunto anterior, você tinha razão. Observe que o advérbio paralelamente exige um complemento iniciado pela preposição a. Na verdade, eu vou te falar uma coisa bacana e eu quero que você aprenda e não esqueça. Observe que paralelamente eu não vou nem puxar essa seta. Paralelamente é o adjetivo paralela mais o sufixo adverbial mente, formando o vocábulo paralelamente. A regência do adjetivo paralela exige a preposição a. Então, toda vez que você transformar um adjetivo num advérbio, por meio do sufixo mente, a regência vai se manter. Ou seja, se paralela é um adjetivo que exige a preposição a, paralelamente continuará exigindo a preposição a. Para fechar, vamos lá. Tenho medo de que não passe na prova. De novo, eu coloquei essa preposição aqui em itálico para dizer a vocês que os mesmos gramáticos que dizem que essa preposição aqui que a gente viu, ó, no caso da regência verbal, antes de uma oração subordinada. Aqui eu tenho o que, ó? Tenho medo. Quem tem medo, tem medo. Quem tem medo de alguma coisa. Então tudo isso aqui é um complemento nominal. É uma oração, por quê? Porque tem um verbo. Tanto que a gente diz, né? Uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Porque ela tem função de complemento do nome medo. E aí toda vez que eu tenho uma preposição antes de uma oração subordinada substantiva, essa preposição pode ficar implícita, segundo alguns gramáticos, como Bechara, Segala, Celso Pedro Luft e por aí vai. Outros gramáticos vão dizer que a preposição é obrigatória. E assim as bancas costumam ver, a maioria, beleza? Se bem que o CESP já considerou como facultativa essa preposição. Galera, deixa eu te falar uma coisa rapidinho, se liga só. Quando eu falo alguma coisa, o gramático tal, a banca tal, nada é gratuito. Tudo que eu falar, o gramático tal, a banca tal, é porque eu já vi e porque eu já registrei na minha gramática. Então, se você, a essa altura do campeonato, já tem acesso à minha gramática, você viu que tudo isso que eu estou falando está ali escrito. Eu coloco as referências dos gramáticos, eu coloco as referências das bancas, eu coloco as questões provando o que eu estou falando, e às vezes eu coloco questões mostrando a incoerência das bancas. Tudo isso é importante você saber se você quer realmente passar no concurso público. Afinal de contas, eu pensei, bom, se eu vou escrever uma gramática para concurso público,
eu tenho que abordar, inclusive, os assuntos polêmicos, que caem em concursos públicos. Senão não é gramática para concurso público. Concorda comigo? Beleza, vamos continuar, vamos lá. Bom, se eu falo em sala de aula, se eu falo em videoaulas polêmicas, eu tenho que falar também no livro. Ora bolas. Vamos lá, continuando. Portanto, essa preposição aqui é facultativa, segundo alguns gramáticos. E obrigatória, segundo outros gramáticos. E o ponto de vista da maioria é que ela é obrigatória. E assim a maioria das bancas vem. Cuidado com o CESP e com a FCC, que já trabalharam questões com a preposição implícita e consideraram correto. Vamos lá. Questões recorrentes. Danger! Cuidado, hein? Cuidado com danger, hein, parceiro? Questões recorrentes. Olha o que eu vou te falar. Pelo amor de Deus, grava isso. Na aula que vem, eu entro em regência nominal. Mas antes eu preciso falar que isso aqui, maluco, é bagulho doido. Presta atenção, vamos lá. Primeira frase. O filho, por quem a mãe tinha admiração, era honesto. Por que eu sublinhei a preposição por? Eu sublinhei a preposição por antes do pronome relativo quem para mostrar para você que toda vez que depois do pronome relativo houver um substantivo ou um verbo exigindo uma preposição, quem tem admiração por. Essa preposição vai ficar antes do pronome relativo. Não se esqueça disso. Quando você tiver um verbo ou nome depois do pronome relativo exigindo uma preposição, essa preposição ficará antes do pronome relativo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É óbvio que você só vai colocar a preposição antes do pronome relativo se o pronome relativo for o complemento do verbo ou do nome. Afinal de contas, observe a frase. A mãe tinha admiração pelo filho. Percebe que a preposição por está aqui porque o complemento de admiração é por quem. Se fôssemos substituir o pronome relativo pelo termo que ele retoma, seria pelo filho. Beleza? Então, se você tiver um verbo ou um nome depois do pronome relativo e ele exigir uma preposição, esse nome ou esse verbo, a preposição ficará obrigatoriamente antes do pronome relativo. Segunda frase, listen to me. Vamos lá. Este é o carro de que precisamos. Este é o carro do qual precisamos. Percebe que esse aqui é um pronome relativo? Percebe que essa preposição de é exigida pelo verbo precisar? Afinal de contas, quem precisa de alguma coisa. Beleza? Então, como o verbo é transitivo indireto, exige a preposição de, a preposição vai ficar obrigatoriamente antes do pronome relativo. Deixa eu só te falar uma paradinha, rapidinho. Olha para mim. O telefone da Oi, da operadora Oi, quando você liga para alguém e alguém não atende, normalmente a mensagem é assim, quer ver? Ó, o número que você ligou está fora de área ou desligado. Só que raciocina comigo. Quando você liga para um número, não é isso? Então deveria ser assim, ó. O número para o qual você ligou está fora de área ou desligado. Pô, Pestana, a Oi errou? Com certeza. Vamos lá, continuando. Número 3. Pedro e Larissa assistiram e gostaram da sessão de cinema. Cuidado com o que eu vou te falar agora. Isso é bem importante. Cuidado. Quem assiste no sentido de ver, assiste, é um verbo transitivo indireto, assiste a alguma coisa. O verbo gostar é transitivo indireto, mas exige a preposição de. Os gramáticos nos ensinam que quando você estiver diante de uma frase com verbos de regências diferentes, quem assiste, assiste a, quem gosta, gosta de. Você não pode ter o mesmo complemento para eles. Ué, Pestana, eu não posso ter o mesmo complemento para verbos de regência diferente?
segundo a maioria dos gramáticos, exceto Bechara, Segala e mais alguns que eu não me lembro agora. Meu camarada, segundo a maioria dos gramáticos, e assim eu já vi em prova até hoje, pode ser que tenha caído algo de acordo com o Bechara e o Segala, que dizem que tanto faz. Mas a maioria diz assim: Pedro e Larissa assistiram à sessão de cinema e gostaram dela. Ou seja, cada verbo precisa ter o seu complemento. Portanto, eu não posso ter o mesmo complemento para verbos de regências diferentes. Tá claro isso? É isso que nos ensinam a maioria dos gramáticos. Beleza? Tranquilo? Show de bola. O que diz a minoria? A minoria diz que tanto faz. Assistiram à sessão de cinema e gostaram dela, ou Pedro e Larissa assistiram e gostaram da sessão de cinema. Beleza? Só que eu nunca vi uma questão, ou pelo menos não me recordo, melhor dizendo, de ter caído algo segundo a visão da minoria. Beleza? Então eu prefiro ficar com a visão da maioria, que diz que eu não posso ter o mesmo complemento para verbos de regências diferentes. Por outro lado, olha só, observação, anota aí. Por outro lado, quando eu tenho um pronome oblíquo átono como complemento de verbos de regências diferentes, o gramático Celso Cunha diz que isso está certo, que não tem problema nenhum. Olha que doideira. Beleza? Você tem que tomar cuidado. Ou melhor, deixa eu modificar minha frase, apaga tudo que eu falei. O Celso Cunha diz que quando você tem um pronome oblíquo átono com verbos de regências iguais, é que você pode ter como complemento. Beleza? Eu só fiz esse adendo do pronome oblíquo átono porque você pode pensar assim, pô, será que eu posso ter um pronome oblíquo átono como complemento de verbos de regências iguais? Pode, não tem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Mesmo, de verdade? Então, maravilha. Qualquer dúvida, não hesite. Não hesite, eu sou um cara super acessível. Você me manda um e-mail e tira dúvida comigo, não tem problema, tá certo? Eu estou aqui para isso. Sobre qualquer assunto que a gente viu até agora. Bateu uma dúvida, faz uma perguntinha que eu te esclareço. Beleza? fernandopest@yahoo.com.br. Vamos lá. Quarta frase. Você é a favor ou contra esta lei? Quando você tiver um elemento, no caso aqui, seria a favor de ou contra algo. Não é isso? Quando você tiver uma locução prepositiva com regências diferentes, a favor de, contra algo. Quando você tiver locuções prepositivas ou preposições com regências diferentes, a favor de, contra algo, você pode ter o mesmo complemento, só de acordo com a minoria dos gramáticos. A maioria diz que está o quê? Está errado. E para fechar o caixão, quinta frase, se liga só, bastante atenção. O fato do Brasil e dos Estados Unidos se acharem no mesmo continente é um acidente geográfico. Cuidado, por favor, com esse tipo de construção, porque ela é polêmica. Eu já falei sobre isso em preposição, já falei sobre isso em pronome, e estou falando agora. Você não pode ter contração de preposição com artigo antes de sujeito de verbo no infinitivo. Então deveria ser como, Pestana? O fato de o Brasil e de os Estados Unidos se acharem no mesmo continente. Beleza? O fato de o Brasil e de os Estados Unidos se acharem no mesmo continente é um acidente geográfico. É isso o que 99% dos gramáticos dizem. Não pode haver contração antes de sujeito de verbo no infinitivo. E é assim que cai em prova. A única banca que já trabalhou a visão do Bechara, o Bechara diz que tanto faz. Pode ou não ter a contração entre a preposição e o artigo. O Segala também é a favor disso. Eles dizem que tanto faz a contração da preposição com o artigo. A banca ESAF, em 1998 e em 2010, trabalhou duas questões
em cima dessa polêmica e ficou com a visão do Bechara e do Segala, isto é, facultativa a contração. Pode ser o fato do Brasil e dos Estados Unidos se acharem, pode ser o fato de o Brasil e de os Estados Unidos se acharem. Em todas as outras bancas de concursos públicos, eu nunca vi a visão do Bechara e do Segala sendo aceita. Em outras palavras, em todas as outras bancas eu sempre vi a não contração da preposição com o artigo. Beleza? Tranquilo? De verdade? Posso dormir em paz? Sem morrer? Maravilha. Se liga só, para fechar. Terminei considerações iniciais. Na aula que vem a gente entra em regência nominal, depois regência verbal e depois, finalmente, a gente fecha com crase. Módulo 10 tem uma surpresinha. Se liga aí, fica na tua. Valeu, um abraço.